Sabe, gente, vocês já pararam para pensar que, mesmo que muitas vezes cuidemos, reguemos, preservemos as flores, cuidemos bem direitinho delas, elas um dia vão murchar ou até mesmo nem vão desabrochar? Bom, é esse paralelo que nós temos no mangá O Florescer do Amor, onde muitas vezes o amor não vai desabrochar em certos lugares, mas há outros que talvez algum dia cada flor possa finalmente florescer. E aqui nós traremos a review desse mangá que foi publicado pela New Pop. Então fica até o final do vídeo, porque além de uma mensagem interessantíssima, nós temos uma história bem carismática e muito bonita. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje nós vamos trazer aqui a review do mangá aqui que foi lançado pela New Pop, O Florescer do Amor, de Keiko Iwashita. O mangá, se eu não estou enganado, se chama Hana wo Mezashime, acho que é assim que se fala, e ele foi publicado no ano de 2014 lá no Japão pela Kodansha. Outro detalhe desse mangá é que ele é um one shot, então uma história completa em um volume só. E antes de começar a falar um pouquinho da sinopse da história, para entrarmos na história e eu comentar alguns pontos que eu gostei bastante desse mangá, eu vou agradecer a todos que estão deixando aquele maroto like aí, que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando. Sei que vocês estão fazendo isso, até porque aqui no canal do Mano Joe nós temos o mestre do romance, vulgo Euzinho. Brincadeiras à parte, gente. Muito obrigado mais uma vez por todo o apoio, e essa foi a minha primeira leitura desse ano. Não me arrependo nem um pouco de ter comprado esse mangá, e vamos lá para a sinopse da nossa história. Bom, Shion é uma garota de 17 anos que perdeu a sua mãe prematuramente, a mãe dela acabou falecendo, e é então que ela fica apenas com seu pai, que é viciado em jogos de azar, principalmente naquelas corridas de cavalo, em apostas, em apostas, em apostas, e acaba se endividando totalmente. O seu pai parece não ligar muito para a família, principalmente depois da morte da sua esposa, e é então que eles são despejados e a Shion e o seu pai não têm para onde ir. Dessa forma, a Shion acaba indo morar numa floricultura, que seria o local onde o seu pai iria trabalhar, mas ele acaba fugindo, e com isso ela acaba encontrando com o gerente daquela floricultura, que é o Shun Mamiuda. E é então que ele a oferece um trabalho, pelo menos como ela não tem um lugar para onde morar, ela pode morar lá na floricultura e ao mesmo tempo trabalhar lá para que ela tenha algum lugar para viver e conclua também o seu ensino médio. Nisso, os dois eles vão passar por vários momentos e ela vai passar a conhecer um pouquinho mais, não só sobre o trabalho da floricultura, como também as relações entre as flores e o amor. Essa, claro, é uma sinopse bem básica, e aqui eu quero mostrar primeiramente pra vocês a qualidade do mangá que eu comprei pela Amazon. Paguei acho que R$22, se eu não tô enganado, tá custando R$27 ao todo. A capa é muito bonita, é fosquinha assim, bem bonita. Ó, temos o verso aqui e tudo. Os traços do mangá são muito bonitos, aliás. Vou mostrar só o começo pra não ter spoiler aqui, mas o mangá tem muitas cenas bonitas, a gente pode ver outras coisas aqui. Um típico de shoujo mesmo, né? O shoujo que sempre me impressiona bastante, eu adoro shoujo. Então tá muito boa a edição da New Pop, vale muito a pena. Eu gostei bastante da história e agora vamos comentar um pouquinho mais sobre como foi essa leitura, gente. Primeiramente eu quero dizer que eu me identifiquei muito com o Shun Mamiuda. Por que eu me identifiquei muito? Porque eu passei por uma situação meio parecida com a dele na história, que é o que eu vou contar aqui pra vocês, tá bom? A partir desse momento tem spoilers, se você não quiser spoilers, não fique aqui, mas fique porque vai te incentivar a ler esse mangá, tá bom? Pra quem gosta de romance rápido e sem enrolação, esse mangá não tem enrolação nenhuma. E ele foca principalmente no drama, no amor e na mensagem que ele traz. E até temos uma mensagem de início da autora que é muito interessante, onde ela diz o seguinte: desenhei essa história tendo em mente não apenas o tema óbvio de oferecer flores a uma pessoa que é preciosa para mim, mas como também oferecer flores, sentimento, a alguém que só me deu tristeza. Bom, gente, com essa mensagem a gente já tem uma ideia de como a história vai funcionar e traz uma bela de uma mensagem, gente. Uma pessoa que só lhe trouxe tristeza, ou que lhe trouxe tristeza em um momento X ou Y, que te magoou muito, mas mesmo assim você perdoou e ainda quer que essa pessoa seja feliz. Então você passa a acreditar no outro, ou pelo menos não desejar mais o mal para aquela pessoa que tanto te fez algo de ruim no passado ou até mesmo no presente.
Eu particularmente adorei essa frase da autora, porque tirando um pouquinho aquela obviedade de trazer algo assim, vou entregar flores para quem eu gosto, quem é precioso para mim e tudo mais, mas não só para essas pessoas, mas também como a arte do perdão, a arte de entregar flores para aqueles que mesmo assim não te fizeram bem na sua vida. É um ponto que é difícil da gente trabalhar, então foi uma grande de uma mensagem para mim, onde a história vai nos dar início com a relação entre a Shion e uma miúda. E é o seguinte, a nossa história vai começar com a Shion chegando aos seus 17 anos lá na casa de uma miúda, que é a floricultura, é a sua casa e tudo. E quando ela chega lá, ela chega com aquele olhar de raiva, desprezo, ódio, tristeza, principalmente por ter sido praticamente abandonada pelo seu pai e tendo que viver com um completo estranho. Tanto que num primeiro momento, ela pensa que no convite de uma miúda para ele trabalhar com ela, para ela morar lá e tudo, ela começa a imaginar, pô, você tá querendo transar comigo? Você tá tirando? Então ela já pensa em algo muito sério. Ele dá risada e fala, não me interesso por crianças, e isso daqui tá fora de cogitação. E aí então ela começa a trabalhar com uma miúda, e até então ela desconhece, assim como nós, o trabalho de um floricultor. E pelo que eu vi, é bem mais complicado do que eu imaginava. Simplesmente todos os cuidados, toda a parte mais delicada que você tem que lidar com cada flor, não é só a delicadeza, mas também o peso de trazer flor pra cá, regar todo dia, cuidar, se lembrar da flor para ela poder sobreviver. Então você precisa a preservar, e ele começa a mostrar para ela como se faz todo esse processo, e através dessa preservação nós fazemos uma analogia com o próprio amor, o amor que é preservado. Porque de que adianta você se apaixonar por uma pessoa se você não alimenta esse sentimento, ou então você apenas joga de lado e se conforma com como você está no momento. E então que o mangá ele faz essa analogia em vários momentos através da relação dos dois. E é então que ela vai começar a cuidar ali das plantas e tudo, até ficar com raiva um pouquinho das rosas, porque ela acaba sendo picada pelos espinhos. E então com toda essa trabalheira ela começa a ficar cansada pra caramba e começa a pensar, poxa, podia ser igual a Princesa Kaguya, né, meu? Alguém me buscar aqui da lua pra eu não ter que trabalhar, não ter que sofrer mais. E aí começamos a perceber os dramas pessoais um pouquinho da Shion. E em que ponto tudo isso acontece? Bom, ela perdeu sua mãe, muito nova ainda, e também ali perdeu tecnicamente seu pai, que acabou fugindo e nunca mais apareceu. Ela tá morando ali com um completo estranho, tendo que trabalhar pra poder sobreviver, e está com dificuldade pra lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E é então que ela começa a ganhar gosto por cuidar das flores, principalmente quando ela vê o seu trabalho sendo recompensado. Então ela pega, eles vendem ali um buquê de flores e tudo, quem cuidou daquelas plantas foi ela e tudo, e ela fica muito feliz com o reconhecimento desse trabalho. Só que logo ela acaba se animando demais e ela vai cuidar ali de umas viçosas, né, que não estavam conseguindo ser vendidas. Eu não lembro se é viçosa o nome daquela flor. E ela faz um belo de um arranjo no vaso, mas acaba esquecendo de outras flores, né? Nisso, uma miúda chega em casa, né? Chega na floricultura e tal, que ele tava fora. E aí ele vê as plantas e fala assim, poxa, você não serve pra cuidar de flor, né? Porque, meu, tô confundindo planta com flor aqui. As flores também têm vida, sabe? E é então que ela fica super chateada, já manda uma resposta pra cima dele falando, eu também tenho vida também, eu não sei cuidar, e tudo bem se eu não sei cuidar, se quiser me demitir, me demite, porque até então ela ia ficar lá só um mês e depois ela teria que procurar outro lugar para morar. É então que entramos de uma forma um pouquinho mais profunda nos sentimentos dela e tudo que ela passou, e a gente vê que ela tem um passado um tanto quanto obscuro, que não é revelado até então, mas que a gente vai entender por que ela faz tudo isso. E nisso que ela vai imaginando, tudo que aconteceu com a flor, ela começa a se lembrar de que quando ela perdeu a sua mãe, ela perdeu as coisas preciosas que ela tinha. Ela nunca conseguiu fazer uma amizade direito na escola, então as coisas preciosas não tinham reciprocidade com ela. Ela dava amor, mas não recebia amor de volta. Mal ela imaginava que ela ia receber no momento oportuno, porque é então que ela se encontra assim muito chateada, e nesse momento eu falei, caraca, mano, tipo, é um sentimento muito real mesmo, quando você sente que nada deve ser precioso pra você, então é melhor eu não me apegar a nada, não vou guardar sentimento algum, até porque eu vou ser magoado no final das contas. Eu nunca tenho reciprocidade de outro alguém.
Claro, a gente tem que entender às vezes também o porquê que a gente não tem essa reciprocidade. Muitas vezes a gente pode estar sendo grosso, ou a nossa personalidade não tá ajudando tanto também. Porém, aqui no caso da Xion, não foi isso. Então, um tempinho passa, no outro dia, uma miúda vai cuidando ali daquela flor, né? Tá fazendo um tipo de preservação diferente com água quente. Ela diz que não vai funcionar, mas como eu disse, quando você preserva, quando você cuida, quando você dá amor, que é o que o próprio Mamiúda fala pra ela, a flor, ela acaba respondendo. Então, assim como você entrega um carinho para uma flor, quando você pega uma flor, né, e cuida dela, demonstra amor com ela, como a flor também é um ser vivo como você, ela te responde da mesma maneira. É nisso que a flor volta a ficar viçosa, ou seja, ela começa a desabrochar novamente, florescer e ficar muito bonita, e ela simplesmente se surpreende com o resultado. E se surpreendendo com isso, ela vê que tudo tem uma saída, então tudo tem uma forma da gente pelo menos tentar consertar. Talvez realmente não funcione, mas talvez funcione. E o que custa da gente acreditar ou então dar a oportunidade de acreditar na outra pessoa? Ela que queria esconder todos os seus sentimentos para si e deixar guardado ali e apenas não se apegar a nada, volta a se apegar às coisas simplesmente pelo fato de ver que, através do renascimento, entre aspas, daquela flor, ela também pode renascer, ela ainda pode viver esses sentimentos. É bem legal como o mangá traz tudo isso e logo adiante eles começam a ter uma relação um pouquinho mais íntima, né? Eles começam a se conhecer um pouquinho mais e é então que num dia lá que ele tá dormindo, ele acaba abraçando ela sem querer, ela acaba encontrando também ali umas tigelas que pareciam ser de outra pessoa, que estavam um pouquinho mais novas, ela pensa que ele tinha uma namoradinha ali, mas ele não quer contar nenhum tipo de história acerca disso, ele quer deixar bem escondido e ela começa a pensar nele, né? Ela começa a se apaixonar por ele e ela também nesse meio tempo acaba voltando pra escola, mesmo que o seu professor ainda seja meio desconfiado porque ela era tipo uma delinquente. De toda forma ele começa a se apaixonar, mas aí nós temos, pum, o plot twist. Nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre o passado dela, porque o professor Tanaka, que é o professor dela, vai conversar com o florista e aí ele vai contar toda a verdade acerca dela, como ela bebia, ela fumava, ela saía pra curtir, ela fazia um monte de merda, nossa, cagava na escola, só dava problema pra eles e começa a falar, ó, acho que você não quer alguém assim aqui atrapalhando você e tudo mais. E aí então que uma miúda diz o seguinte pra ele, olha, o que eu conheço da Xion, eu conheço ela agora. Se ela tá tentando se redimir agora, eu prefiro acreditar na Xion de agora. Então tudo que você falou, todo o passado dela, não me importa mais nada. Até porque foi ela quem cuidou dessas flores aqui. Você tá vendo essas flores? Ela cuidou de tudo isso com o maior carinho. Então eu prefiro acreditar nela e eu quero que ela permaneça aqui comigo. E ele a vê como ela é agora. E esse é o ponto essencial dessa parte. Porque por mais clichê que seja, você nota que isso pode se apegar à nossa própria vida. Como muitas vezes a gente pega aquela pessoa que nos magoou tanto e aí a gente fala assim, poxa, essa pessoa fez um monte de cagada, por que eu iria confiar nela? Bom, não custa nada, né? As pessoas são incoerentes, são imperfeitas. É isso que ele passa para o próprio professor dizendo, nós erramos, isso é natural. E então, falando sobre isso, eu penso até mesmo pela nossa própria vida, como com quantas vezes a gente não perdoa aquela pessoa que está tentando definitivamente se redimir. É claro que é difícil confiar no nosso mundo de hoje, quando uma pessoa te mete a faca nas costas ou te magoa de alguma forma, mas há coisas que a gente consegue perdoar, a gente consegue passar por cima e conhecer o eu de agora dessa pessoa. Ela pode ter mudado, então por que não dar essa chance? E foi essa chance que uma miúda deu para ela, percebeu através do carinho dela com as flores que ela mudou de fato. Ou seja, antes dele falar sobre algo, por exemplo, eu resolvi acreditar porque sim. Não, na verdade ele não resolveu acreditar porque sim. Ela deu um motivo para ele continuar acreditando nela. E esse é o ponto essencial, não focar apenas no passado da pessoa, ou o que ela fez, ou como ela pensava, mas sim no que ela pode nos trazer daqui adiante, o que ela é agora daqui em diante. Eu achei essa parte muito bonita, muito reflexiva na verdade, porque nós somos seres que mudamos constantemente e claramente somos imperfeitos, vamos cair, vamos fracassar e isso tudo vai acontecer. É então que ela começa a se apaixonar cada vez mais pelo Mamiúda, principalmente depois de ouvir isso dele, e é então que os dois tendo ali uma conversa e tal, ela falando assim, poxa, você ainda vai se manter aqui comigo, tudo, e aí ele demonstra pra ela, poxa, você tem que confiar mais nas pessoas,
pessoas, né? Você tem que confiar em mim. Se eu tô falando que eu quero que você continue aqui comigo, é porque eu quero que você continue. E até então, tem também o aniversário da morte da mãe dela, e aí ele fala pra ela, ó, hoje eu vou deixar você fazer o arranjo, nós vamos tirar uma folga e tudo. Ela tava pensando que era pra alguma outra coisa, mas aí quando eles chegam lá no túmulo da mãe dela, ele fala assim, poxa, eu quero continuar com ela, quero que ela continue trabalhando comigo, ela é importante pra mim. E então, graças a isso, ela vai se apaixonando cada vez mais, e ele, obviamente, também. Só que, mais uma vez, plot twist, vem o pai dela, acaba aparecendo, acaba voltando pra pedir, claro, uma grana emprestada. Ela, como já esperava tudo isso, e ela não quer odiar o seu pai, mas o seu pai força um pouquinho a barra, ela fica meio receosa, e o pai dela percebe que ela se habituou muito bem naquela floricultura, e até então, quando uma mulher entra lá e ela demonstra ali, né, um carinho com o girassol, né, mostrando que às vezes a gente precisa de ajuda para que o girassol ele fique sempre olhando para cima, que não é sempre que ele fica olhando para cima, até porque se vocês perceberem, o girassol ele tem uma curvatura ali na flor, né? E aí então, para ele ficar reto, olhando sempre pro sol, precisa de uma ajudinha ali, precisa de algo que ajude. E aí a mulher que tava comprando esse girassol, ela fala assim, nossa meu, é igual a gente, né, é igual nós seres humanos. A gente também às vezes precisa de uma ajuda para manter-se olhando pro alto, manter-se olhando reto e seguindo a nossa vida, né. E aí ela fala, poxa, eu já fui assim. E hoje ela tem essa ajuda, ela teve a ajuda do Mamiúda graças a isso. Pra gente ver que as pessoas também podem nos ajudar em muitos momentos, a gente não precisa carregar o fardo todo sozinho. E é então que o seu pai, mesmo depois de tudo isso, acaba pedindo dinheiro emprestado lá pro Mamiúda, mais uma vez, fala que vai pagar ele e tudo, porque ele tá querendo apostar de novo. Ela fica brava, tem uma discussão com ele, fala que odeia ele e tudo mais, ele pede até pra dormir lá, e ele fala assim, ó, pode dormir aí, né, permite que o pai dela durma lá, até porque é o pai dela, e ele resolve não só acreditar, mas dar uma segunda chance pra ele. E é então que ela fica super magoada, ela fala assim, você não sabe como eu me sinto, meu pai fez toda essa merda, você tá querendo deixar ele aqui e tal. E aí, eles vão dormir, o pai dela acaba pedindo desculpa por ter sido um pai bem ruim, e ela deixa um dinheiro pra ele, pedindo pra ele cuidar da saúde dele. Nisso o pai dela chora pra caramba, é um momento bonito porque ela aprende, entre aspas, uma lição ali com uma miúda, e graças a esse gesto de carinho que ele teve, ela recompensa também o seu pai com um outro gesto de carinho. E quando você dá coisas, né, no sentido de generosidade, você recebe de volta, como o próprio Mamiúda falou em relação a eles com as flores. Então, ela fazendo isso com o pai, ele nega ali aquele dinheiro e resolve arrumar um trabalho mais pra frente. Dar flores até mesmo para pessoas que deram só tristeza pra gente. É uma mensagem muito bonita, mas que é difícil da gente trabalhar em nós mesmos. Então eu gostei bastante que o mangá trouxe isso. Eu gosto dessas mensagens porque a gente precisa praticar. Só que é difícil, né? Não é sempre que a gente consegue. Então isso funciona muito como um exercício de reflexão, é muito legal. E aí, mais pra frente, graças a isso, ela se apaixona cada vez mais pelo Mamiúda, confessa o seu amor, mas aí ele meio que dá um fora nela e tipo, eu não sou apropriado pra ficar junto com você. E a gente vai entender isso daqui um pouquinho mais pra frente, ela fica super chateada pelo modo que ele deu esse fora nela, porque a bondade dele foi muito injusta com ela. E aí tem uma parte interessante, né? Nem sempre uma flor, ela, com os mesmos cuidados e tudo, ela desabrocha, ou até mesmo ela acaba murchando depois de um tempo. Então aí vem o ponto onde a gente conhece um pouquinho mais sobre o passado dele, porque mais pra frente a Shion vai fazer um arranjo, né? Ela entrega pra menina o arranjo, a menina adora o arranjo, porque vai dar de presente pra mãe. E é então que conhecemos um pouquinho o passado do Mamiúda, que ele era quase casado com a Sayuri, que era uma mulher um pouquinho mais velha do que ele resolveu abrir uma floricultura e tudo, só que as coisas não estavam andando muito bem ali, não tava tendo tanta grana, mas ele tava se esforçando. Só que a mulher não queria esperar muito. E aí ele ficava naquela, poxa, desisto do meu sonho, né, de fazer o que eu amo pra ficar com ela, o que eu faço? Senão ela vai voltar pra casa dos pais e tudo, porque quer uma vida um pouquinho mais estável e tal. E rapidinho, depois de um tempo, ele consegue um negócio com uma empresa, né, pra trabalhar, e as contas se estabilizam. Só que quando ele chega lá, né, pra pedir ela em casamento, pra eles se casarem, porque eles estavam noivos praticamente já e tal, e aí ela não tá mais lá, fala que quer esquecer ele, que não sente mais nada por ele e tudo, e o cara cai no chão, cai em lágrimas, né, sofre pra caramba, joga a flor fora, fica bravo pra caramba e começa a se fechar. Mas a partir do momento que ele também é magoado, ele também tenta praticar a confiança nas pessoas. Então o que ele diz para a própria Shion é o que ele tenta praticar consigo mesmo, mesmo tendo sido magoado. E é então que, ao saber de todo esse passado, ao invés da Shion ela simplesmente só falar assim, poxa, que triste tudo, ela falou assim, poxa, mesmo você tendo sido magoado e tudo isso acontecido, foi você que me fez
florescer como uma flor, foi você que me fez mudar, me redimir, mudar de vida, trazer uma nova coisa, uma nova cara para minha vida. Então, nisso ele percebe que aquela flor talvez não tenha desabrochado ou até mesmo tenha murchado conforme o tempo foi passando com a sua namorada Sayuri, mas mesmo assim ele conseguiu fazer com que outra pessoa florescesse. Nisso a gente vai passar mais um tempo, eles vão continuar trabalhando juntos, o pai dela vai arrumar um trabalho e ela vai morar juntamente com ele para completar ali o ensino médio, tudo. E ela resolveu de fato perdoar o seu pai. E aí na despedida deles ela chora tudo, fala que amava ele de verdade, tudo mais e tal, e deixa também um presente, né, um vaso ali com uma flor que está para nascer, e é simplesmente uma flor chamada Xion. E aí tem um significado por trás da flor, e conforme o tempo também vai passando, ela vai estudar fora e tudo mais, não sei o que, fora da cidade ali onde eles estavam, né? E aí ele acaba reencontrando com a Sayuri, que tá com uma criança. E aí é o ponto onde ele perdoou ela, assim como a Xion também perdoou seu pai, ele perdoou a Sayuri e desejou pra ela, ó, quero que você seja muito feliz, o que importa é que você seja feliz na escolha que você tenha tomado. Aquela raiva e tudo que ele tinha passado, ele se enxergou na Xion e por isso ele queria a proteger, ele queria a ajudar essa pessoa, porque ele foi uma pessoa que não foi ajudada logo no começo. E é bem bonito pra gente ver que ao invés dele retrucar com mais ódio, mais raiva, mais rancor e tudo, ele resolveu retrucar com amor. E aí retrucando com amor, ele acabou recebendo de volta, mesmo que tenha demorado um tempo para receber essa generosidade, esse amor, esse carinho, que é o que ele recebe da Xion. E é então que, vendo ali também um pouquinho sobre o significado de Xion, o nome Xion, né, o significado de Xion é não vou te esquecer. E aí ele percebe que ela estava totalmente apaixonada por ele, ela termina ali o ensino médio, ele vai se encontrar porque eles se amam, né, e aí eles ficam juntos ali no final e tudo, voltam a trabalhar até juntos e tal, e terminamos o florescer do amor. Essa história é muito bonita, trouxe várias reflexões legais e até mesmo sobre o florescer do amor. O quanto às vezes a gente cuida, a gente rega, a gente erra também, às vezes a gente exagera na água, ou às vezes até a gente acaba magoando num momento de raiva nossas flores, assim como nós magoamos muitas vezes as pessoas, e como a gente pode tentar consertar tudo isso, né? Assim como uma flor, né, que tem que ser cuidada, o amor também tem que ser regado e cuidado. Então eu achei muito bonito o mangá, a analogia com as flores ficou muito bonita, é uma parte que eu acredito muito, porque eu sempre faço essa analogia do amor e a flor, né, de desabrochar e tudo, mas nem sempre, eu nunca tinha parado pra pensar, né, nem sempre ela vai desabrochar, às vezes ela vai murchar, e isso é natural, às vezes acontece com aquela flor ali, mas talvez com aquela outra flor não aconteça. Então ainda carrego esperança também no amor, mesmo que muitas vezes eu desacredite e pense, não vale a pena se apaixonar, talvez a gente sempre vai acabar se decepcionando no final. Até porque eu já passei por uma situação bem parecida com a do Shun, que é o nosso personagem, um dos principais aqui dessa obra, né? Onde eu também fui largado, né? Mesmo regando, mesmo cuidando, tudo, eu também fui largado, assim como ele, né? Sem mais nem menos. E hoje a pessoa tá muito feliz, já tem até filho e tudo, tá casada, e eu desejo a maior felicidade pra ela, mesmo que no começo eu só a odiava. Então eu achei bem interessante a história trazer esse ponto de você dar amor, ao invés de você ficar desejando o mal, por que a gente não trata com carinho e fala, poxa, deixa ela ser feliz, ela tem que ser feliz, naturalmente feliz, não vamos mais carregar esse ódio que a gente carregava, essa raiva, por mais tristeza que essa pessoa tenha trazido pra gente. Então eu achei muito bonito, me simpatizou demais, acho que o mangá foi muito bem escrito, os traços são muito bonitos, a história é muito legal e é um one shot, é tranquilinho de ler, mas que trouxe pra mim muitas reflexões. O vídeo até deve ter ficado bem grande, mas eu trouxe aqui tudo que eu gostaria de falar. Passei por uma situação parecida com a dele, claro que também devo ter errado no relacionamento, também devo não, né? Errei também no relacionamento muitas vezes também, talvez não tenha regado da forma certa, me sentia talvez culpado como o Shun também se sentia, que eu não consegui fazer florescer as coisas, né? E mesmo assim, podemos ter esse resultado, nem sempre a gente vai carregar sucesso na nossa vida, e nem por isso a nossa vida é apenas um fracasso. Então, trouxe bastante lições pra mim, né? Tipo, é por mangás como esse que eu volto a acreditar assim no amor, eu falo, puxa, a gente ainda pode se apaixonar, né? Se existe pessoas escrevendo isso, pessoas acreditando nisso como eu, então ainda deve existir alguma pessoa que acredite como eu nisso. Então, eu achei legal. Falei tantos então que eu tô doidão. Então, gente, o Mano de hoje está indo nessa. Deixa aí as reflexões caso você tenha lido esse mangá, e se você não leu, aconselho a ler, tá bom? Vale muito a pena, baratinho, one shot, não custa nada, é perfeito, beleza? Tô indo nessa, até uma próxima, até um próximo vídeo, fui, valeu!